Olá, estamos começando mais uma live do GT de Ensino de História do Amplo Ceará. As pessoas já estão entrando, o Eduardo já entrou, deixa eu assinar aqui para ele. De qualquer forma, essa live vai estar, no máximo segunda-feira no YouTube. Então eu já vou falar aqui algumas coisas. Olá, Raquel, tudo bem? Essa é a segunda live do GT de Ensino, né? Para quem não assistiu ainda a primeira live, você pode assistir lá no YouTube, nosso canal do GT de Ensino, certo? E vou falar aqui um pouco sobre YouTube, né? Para quem não conhece bem a ferramenta. O GT de Ensino tem um canal no YouTube. Esse canal, né, tem pouquíssimos inscritos e pouquíssimas visualizações. Mas a ideia é que tão logo essas lives vamos dizer assim, fiquem mais famosas, mais articuladas, né? Nós vamos levar essas lives lá para o YouTube, né? A gente tem o nosso público de GT de Ensino aqui pelo Instagram, devido ao SEPE. O SEPE, para quem não sabe, foi o primeiro encontro cearense de pesquisadores do ensino de História, que foi organizado pelo GT de Ensino de História ano passado, aconteceu na UES, nos dias 6 a 8 de novembro, e aí depois que nós encerramos o evento, nós transformamos o canal, né, do GT de Ensino, o canal do SEPE em canal GT de Ensino, e desde então nós temos um público muito variado, né? E até por isso é que as lives não acontecem a partir do meu perfil pessoal. A gente entende que é o perfil de GT de Ensino que congrega pessoas que têm interesse em relação aos campos da história e em relação às discussões que nós estamos fazendo aqui, né? De qualquer forma, né, fica essa dica, né? Se você não pôde assistir pelas lives, né, do GT de Ensino, você assiste, por favor, pelo YouTube, né? Você se inscreve, você compartilha e você curte nossos materiais, tá bom? Vai estar também lá nos próximos dias a live que eu participei pelo meu perfil pessoal com o projeto Clio em Casa, que é um projeto do CAISA, que é um projeto muito bacana, do pessoal do CAISA. CAISA, para quem não sabe, é o Centro Acadêmico de História Ágora da História da Uva. Os meninos têm um trabalho muito interessante, me convidaram quarta-feira para poder falar de aprendizagem histórica, né, dentro e fora dos espaços formais. E a gente vai também colocar essa live por lá, tá bom? Hoje, né, e a ideia não é que eu fale demais, então eu estou falando muito agora, mas hoje sempre, né, vai ser sempre nos sábados às 4 da tarde, né, nós vamos fazer uma interação com convidados sempre ligados de alguma maneira ao ensino de história, seja de maneira direta, né, são professores da educação básica, são professores universitários, formadores de professores de história, são estudantes, né, da educação básica, são estudantes do ensino superior, né, professores, né, em andamento, futuros professores. Então, nós sempre vamos ter convidados. Hoje nós vamos ter dois convidados, o professor Bruno Marques e o professor Ícaro Martins. Ambos são professores da rede estadual de ensino, assim como eu, e ambos têm muito a dizer para nós em relação a um projeto muito importante de fomento à pesquisa no ensino de história, que é o Prof. História. E eu quis começar pelo Prof. História, não com professores do Prof. História, mas com a experiência de mestrandos e mestres do Prof. História. Eles têm muito mais a dizer sobre isso, penso,
do que eu, né? Eu sou mestre em educação, eu pesquiso o ensino de história pelo viés é, muito parecido com o pessoal do Prova História, mas a minha experiência, né, como mestre, ela é no mestrado acadêmico. E de mestrado profissional tem as suas configurações particulares. É, eu vou agora explicar mais ou menos como é que vai acontecer antes de eu convidar os colegas. Eu vou convidar um, eu vou convidar o outro, e se a live não permitir, eu vou colocar cada um por vez para que eles possam se apresentar e possam falar um pouco com quem são, e aí eu vou conversar com um e conversar com o outro, tá bom? Vamos lá? Eu vou inicialmente aqui convidar o professor Ícaro. Já já o Ícaro vai entrar. Aí eu vou convidar depois o professor Bruno. Eu ia convidar eles na ordem inversa, mas aí houve um probleminha técnico com o Bruno, eu vou inverter aqui a ordem, tá? E enquanto o Ícaro não entra, né? Eu vou só explicar que, né, eu estou vendo a professora Ana Carla Sabino, né, coordenadora do Prof. História da UFC. Ela em breve também será uma convidada nossa, né, no nossas lives. Estou vendo uma galera aqui que está entrando, do pessoal da História da Uva, professores. Está carregando aqui a entrada do Ícaro. Em instantes a gente vai ter o Ícaro, tá bom? Caso o Ícaro não consiga entrar, eu vou chamar o Bruno, até que o Ícaro possa estabelecer melhor a sua internet. Lembrando que é uma live, né? E estamos em tempos de pandemia e as conexões são muito ruins nesse momento. Então, por exemplo, se de repente um de nós cair por alguma razão, né? Eu peço a todos a compreensão que realmente as estruturas de internet no Brasil e no mundo todo estão com problemas, né? Devido ao acesso em excesso, né? Perder o trocadilho, ao acesso em excesso aqui do pessoal. Opa, tem o Giovanni Salevo, que é do MIL, né? Da FECLESC. Seja bem-vindo, Giovanni. E a todos os demais que estão entrando, né? Não dá para conversar com todos ao mesmo tempo. Eu estou aqui ainda aguardando o Ícaro. Eduardo entrou. Eduarda, ela, junto com dois colegas da história da UFC, eles comandam o podcast Que História é Essa?, que é muito parceiro aqui do GT de Ensino, né? Um grande abraço para os meninos do Que História é Essa? E oi, eu estou aqui ainda esperando o Ícaro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui o Bruno, então. Salve, Bruno. Obrigado. Olá, todo mundo. Boa tarde. Obrigado pelo convite. É sempre bom bater esse papo aqui com a gente, né? Com os pais, É, com todo mundo que se envolve com isso. Bruno, você pode aumentar só um pouquinho o seu microfone ou falar um pouquinho mais alto? Vamos ver aqui. Tá bom agora? Testando. Sim, falar um pouquinho mais alto. Bruno, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para que você se apresente e aí eu vou chamar o Ícaro de novo, tá bom? Tudo bem, tranquilo. Então, seguinte, é um prazer a todos, né? Bruno Marques, sou graduado lá da Universidade Estadual Vale do Caraú, de Sobral. Só não vou dizer no tempo da graduação, que foi um tempo, tá? É melhor não. Mas, mas assim, então, graduação lá na UVA, vim a Fortaleza e aí desde 2006 que eu trabalho na educação particular, na educação pública, ingressei em 2010 no concurso como efetivo, desde 2013 que eu atuo na educação profissional e é esse meu viés na pesquisa do mestrado no Prof. História, ensino de História dentro das realidades constitutivas da educação profissional. É um tema por si só muito instigante, que nós estamos aqui ansiosos para ouvir mais.
Então, aguarda aí um pouquinho o pessoal aí fã do Bruno. O Bruno é professor de escolas particulares, a voz e locutor dele faz com que muitos alunos sejam fãs do Bruno, né? Eu e o Bruno fomos colegas por um brevíssimo tempo na mesma escola, né? E os alunos em comum eram muito fãs do Bruno, aí a voz dele, sexy, sensual, brincadeira, não é o assunto da live não, tá? Eu vou só tirar aqui rapidinho o Bruno e chamar o Ícaro, beleza? Depois eu volto Tá com bom. você, Bruno. Abraço. Abraço. Agora eu vou chamar o Ícaro. Espero que a conectividade com o Ícaro tenha melhorado. Enquanto a gente tá aguardando aí o Ícaro participar, é sempre muito importante que vocês possam compartilhar, né, de alguma maneira, essas lives, por conta da toda a ideia do projeto que nós temos. Isso foi tocado muito no assunto na semana passada com o professor Wilson Júnior. Nós temos um papel político, né, enquanto GT de ensino de história, de fomentar a divulgação científica ligada à história e mais diretamente ao ensino de história. E nós temos que nos unir enquanto historiadores e profissionais afim desse processo por uma questão prática. A gente precisa é, é, se defender, né, uns aos outros e nos sentimos como uma comunidade, né? Infelizmente não pode ser uma comunidade presencial, vai ser uma comunidade, né, não presencial, né, por enquanto. Eu estou só aqui tentando restabelecer a conexão com o Ícaro. É, Ícaro, dê sinal de vida, rapaz. Opa, professor Germano, meu orientador, também acaba de estar entrando aqui na live. Um grande abraço, professor. Espero que esteja bem na pandemia. Pronto, finalmente. Fala Opa, de Ícaro. Tudo bem? tudo bem, cara? É, Tô nós, tentando aqui, né? é, a A hoje, internet. hoje a internet está com um problema bastante complicado. Professor Germano Ah, iniciou há uns minutinhos, tá? Né? Nós estamos aqui, né, tentando driblar aqui as dificuldades de conexão. É o seguinte, enquanto o Ícaro não consegue manter a conexão, eu vou fazer o seguinte, Ícaro, se você me permite, eu vou começar com o Bruno, certo? Depois a gente retoma. Pode ser? Vamos lá. Tentar aqui mais uma vez com o Bruno. Vai dar certo. Ah, uma boa ideia aí da colega Liliane. Seria bom dar mais corações. A gente merece corações de vocês. Eu acho que a gente merece. Nossas pautas hoje sobre Prof. História vão entrar em duas discussões que são muito importantes e acho que uma puxa a outra. A primeira delas, e aí é sempre importante ouvir as pessoas envolvidas no processo, né? Como é que Prof. História, enquanto uma experiência de formação continuada, ela contribui na sua formação enquanto professor de história, enquanto historiador, duas dimensões que não podem estar apartadas uma da outra, né? Nem podem e nem são, né, É, nem possíveis. são. Mas a gente sabe muito bem que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande dentro da graduação de História de falar sobre ensino de História. A gente ainda continua, infelizmente, tem mudado, os currículos dentro do ensino superior tem mudado, mas a gente ainda continua muito com aquele modelo 3 por 1, onde a gente sai quase em sua totalidade muito mais próximo da pesquisa em história do que propriamente da preparação para exercer a função de professor de história. Então, esse abismo, vamos dizer assim, criado, mas que agora, através de várias iniciativas, como o PIBID, como o Prof. História, ela tem construído essa ponte que ora foi imaginária, mas agora ela já é real,
entre a pesquisa em história e o ensino de história, para que pessoas que estão dentro da sala de aula, seja ela qual for a modalidade, seja qual for a etapa da educação, mas principalmente a educação básica, eles possam fazer essa busca e principalmente essa reflexão sobre o ensino de história, sobre o ato de ensinar história, que é uma especificidade do ramo da história. Enquanto historiador, óbvio, tá, que a pesquisa, toda a problemática metodológica e problematização, ela faz parte do nosso métier, mas o ensinar história ela tem característica própria. E muitas vezes ela vai em conjunto, falou da formação, não, eu pesquiso, né, mais na área da educação, e apesar de ser, obviamente, campos irmãos, andando muito próximo, não pode de maneira nenhuma ser visto de forma apartada. Nós temos, sim, especificidades por prof. História, por ser dentro do campo de atuação da história, né, do campo da história, e a educação um campo paralelo, mas que esse paralelo não pode se tocar só lá no horizonte, ele tem que toda hora se confrontando, se entrelaçando, e acho que isso é essa experiência mais interessante do prof. História. Ele não abrir mão, por exemplo, né, de ter os professores em sala de aula. Porque não adianta nada você refletir o ensino de história, você não estando em sala de aula e não podendo toda hora estar experimentando aquilo que você está trabalhando, aquilo que você está lendo, aquilo que você está construindo dentro do pensamento, dentro daquilo que você está percebendo enquanto possibilidade de mudança, e você deixar para exercer isso só 2 anos depois que você retorne para a sala de aula. Então, basicamente é a descoberta e a experimentação em tempo quase que real. Você não sai da sala de aula, ou você não está na sala de aula, pelo menos essa é a realidade aqui do estado do Ceará. Então, você consegue, ao mesmo tempo que constrói um arcabouço teórico, metodológico também, isso tem reverberado na prática de sala de aula, em várias possibilidades, em várias temáticas diferentes de pesquisa, isso tem se feito presente. Então, a contribuição talvez maior do Prof. História seja nessa possibilidade de a gente estar numa formação em exercício, uma formação dentro do trabalho. Então, isso faz muita diferença. Talvez algumas pessoas se queixam, óbvio, que de uma certa forma realmente impede a imersão total dentro do mundo acadêmico, isso é fato. O trabalho de professor com 27 horas de sala de aula, 13 de planejamento, já é sacrificante, mas você tendo que assumir as responsabilidades de leitura e produção no mundo acadêmico. Então, para algumas pessoas isso também é complicado, mas de qualquer maneira é um passo que a gente não tinha até bem pouco tempo atrás e que hoje é uma realidade. Bruno, você é aluno do Prof. História da UFRN, né? Conta Isso. para nós um pouco como é esse desafio a mais, né? Ter que ir para um outro estado, todo esse desafio Isso. da família, né? Das dimensões pessoais. Pois é, até bem pouco tempo atrás, né? Só existia aqui no estado do Ceará a possibilidade do Prof. História na região do Cariri. E ainda era muito dificultoso para quem quisesse adentrar no polo do Cariri, porque os horários e os dias de aula eram no meio da semana. Então, de qualquer maneira, você sair para uma distância de 500 quilômetros, como também a distância de Natal, mais uma distância no meio da semana, impediria a prática de sala de aula. Isso também era uma dificuldade a mais. Bom, muitas pessoas conseguiram fazer, lógico, né? Tudo depende muito da individualidade de cada um. Mas no caso específico da minha turma, por exemplo, que eram 20 alunos, e dos 20 alunos, 12 eram do estado do Ceará, basicamente era uma caravana de Fortaleza, que ia toda quinta-feira à noite e voltava todo sábado à noite. Uma experiência que também é um aprendizado, né? Claro. Você ter que conciliar a sua formação continuada junto com o trabalho, junto com a família, junto com várias dificuldades, inclusive a financeira, porque você precisa também fazer um investimento, sair de casa, é dormir fora, é comer, tudo isso que dificulta um pouco a formação, mas compensa, óbvio, né? Compensa pela possibilidade de você crescer, mas é difícil, né? Agora, foi interessante nesse sentido, a característica da nossa turma, de 20, sermos 12 aqui do estado do Ceará, de Fortaleza, para ser mais exato, fez com que quase sempre a pauta e a demanda fosse
geralmente citada e pensada pela caravana de Fortaleza, né? Então, Uhum. muitas vezes, marcar aula, muitas vezes o calendário ele tinha que estar quase sempre alinhado às situações e às condições de Fortaleza. E é interessante também, Wilson, falar como é uma experiência bacana do Prof. História de Natal dialogar também com a realidade da educação do Estado. Será que a gente sabe que é uma educação apartada, é uma educação diferente? Não vou dizer que é melhor, não é interessante falar sobre isso, mas a gente já tem algumas conquistas de forma estrutural e que nós estamos um pouco à frente em algumas situações que Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, talvez ainda não estejam. Então, quando a gente dialoga, quando a gente confronta essas realidades, a gente às vezes consegue perceber também o quão na frente a gente está, o quão a nossa Uhum. realidade ela é diferente e possibilita para a gente, inclusive, fazer, proporcionar algumas outras atividades, projetos, realizações, como é o caso da ONHB, por exemplo, né? Sim. Que as realidades das escolas públicas, das redes estaduais desses estados, ainda estão muito aquém de possibilitar, não só com relação à infraestrutura, mas inclusive com plano de carreira e salário, com situações curriculares, por exemplo, que nós temos um currículo bom ou mal, mas nós temos uma iniciativa de currículo estadual, como é o caso da Escola Aprendente, que em outros estados ainda não se tem, ou se tem, não é divulgado. Então, não quer dizer que no Ceará seja todo mundo conheça a Escola Aprendente, cabo a rabo, de rabo a cabo. Mas nós temos como dialogar, nós temos como correr atrás e ter pelo menos um ponto de partida. Outros estados ainda estão caminhando para isso. Então, essa realidade, essa possibilidade de você fazer uma pós-graduação, um mestrado, dentro de uma outra unidade federativa, conhecer outras realidades de rede, conhecer outras realidades do fazer pedagógico do professor de história, também é muito gratificante. E aí o grande barato também, dialogar com outras modalidades de educação. Pessoas que atuavam, Uhum. no meu caso, eu atuo com a educação profissional, mas a maioria, né, até por questões óbvias de número também de unidades escolares, nós temos a maioria dos professores atuando na educação regular, mas nós temos também pessoas que trabalham em escolas quilombolas, escolas indígenas, e essas realidades sendo confrontadas não só a partir do local diferente, mas da modalidade diferente, é muito enriquecedor também para a formação do professor. Para quem pode achar um pouco estranho, né? Mas para nós que discutimos um pouco sobre essa relação entre ensino de história e formação docente, é indissociável pensar, por exemplo, a formação profissional das condições objetivas, subjetivas dos professores que estão em sala de aula, que atravessam, né, 500 quilômetros para poder ir para Natal, para estudar, de pensar, por exemplo, cada campo de pesquisa dos professores é o próprio campo de espaço de trabalho desses professores, em sua maioria, né? Então, essas condições também estruturais e afetivas da relação dos professores com estudantes, tudo isso faz um diálogo muito rico, né? Faz uma rede de significados muito importante para compreender essa formação de professores. E daí eu não pude deixar de perguntar para o Bruno essa dimensão afetiva aí, pessoal. E percebe que na fala dele essas dimensões, né, não conseguem se associar, né? Estamos aqui desde ontem um tanto quanto eufóricos, né, com o barraco que é a política brasileira, né? E o Camilo, nosso amigo, que não deixou de lembrar essa coisa concreta, né, que nos afeta. Então nós estamos até um pouco mais, vamos dizer assim, relaxados, tranquilos, né? Estávamos mais apreensivos nos dias, não deixamos de estar apreensivos, vivemos uma pandemia, vivemos uma série de dimensões que desafiam a nossa própria existência e formação. O Bruno não é diferente, né? Para convencer o Bruno a participar foi tirar um pouquinho o tempo dele, né, do trabalho, deve estar concluindo esse trabalho, né, de mestrado, e, Isso. e claro, é importante também pontuar, né, antes de fazer a minha segunda e derradeira pergunta, né, antes de chamar também para a conversa o Ícaro, eu queria pontuar, Bruno, que quem está assistindo a nossa live aqui vai ter
na próxima semana uma convidada muito especial, porque ela está envolvida com muita coisa que tem a ver com o CT de ensino, né? E com as próximas pautas, né? Então, me permita fazer aqui uma propaganda e, ao mesmo tempo, puxando a pauta para a segunda pergunta, né? Nossa próxima convidada, que eu vou falar só no final, não vou falar agora, né? Tem que esconder um pouco o jogo. Ela está envolvida com Prof. História, ela está envolvida com a Olimpíada de História, ela está envolvida com a divulgação científica, né? Quando esse terreno aqui do Brasil estava engateando, né? Divulgação científica em ciências humanas, que é um espaço de disputa ainda mais difícil de você enfrentar, geralmente, né, no Brasil. E essa pessoa está envolvida com todos esses processos. E aí, eu não posso deixar de pensar a relação entre cultura of história e a divulgação científica, né? Vocês, estudantes, mestrandos e mestres do cultura of história, estão, de uma certa forma, fazendo uma divulgação científica na escola, com os trabalhos de vocês, com as pesquisas de vocês. Então, Bruno, como é que essa formação docente, essas experiências todas que você vem vivenciando com o Prof. História, vem reverberando, né, em termos de divulgação científica na escola onde você atua? Isso, muito bacana pensar dessa maneira, porque o que acontece? Eu tive uma DR comigo mesmo, no meio do mestrado. Na hora que você tem que decidir o seguinte, afinal, qual vai ser o teu produto, qual vai ser o teu trabalho, onde você vai direcionar a tua força. Por que eu digo isso? Porque eu tinha uma paixão muito grande, trabalhei como superintendente das escolas de educação profissional, mas também trabalhei como superintendente das escolas indígenas e eu aprendi muito com a escola indígena e sempre gostei muito da temática. Então, na hora de você começar a lapidar o teu projeto, e aí é uma diferença também do Prof. História do mestrado acadêmico, que você já entra direcionado, no Prof. História você vai sendo direcionado de acordo com as disciplinas, de acordo com o andar da carruagem. Então, existe realmente essa dificuldade e, ao mesmo tempo, esse desafio gostoso. Mas o que acontece? Eu fiz uma disciplina com o professor Lígio, né, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista em história indígena, e pensei muito em trabalhar com isso, né? Mas ao mesmo tempo eu pensava, mas a área que eu atuo, o chão da minha escola é o chão da educação profissional. E eu tenho como, ou eu pensava ter como uma das possibilidades, né, devolver para o chão da minha escola um pouco daquilo que eu estava fazendo. Então, poxa, se eu estou dentro da educação profissional e eu vou pesquisar uma outra temática que é educação indígena, que pode dialogar, não existe por que não dialogar, educação profissional enquanto modalidade e educação indígena enquanto outra modalidade, isso pode casar, isso pode existir sim, tá? Não existe essa barreira, mas eu pensei que eu deveria realmente devolver algo, construir algo de acordo com a realidade da escola que eu estava, e no caso eu estou em educação profissional. Então eu voltei o meu trabalho para primeiramente pensar a educação profissional enquanto modalidade e, na verdade, enxergar, porque era uma coisa que dificilmente se falava e, ao mesmo tempo, ainda hoje é muito escasso. Quando a gente coloca dentro da mesma bacia o ensino de história sem diferenciar as peculiaridades de cada uma das modalidades. Isso é um ponto. Enxerga-se muitas vezes o ensino de história como se fosse a mesma forma de fazer, não levando em consideração que ela dialoga com a realidade social, com a realidade da escola, da unidade escolar que você está, lógico, com o projeto político-pedagógico dela, mas também com a modalidade que ela se põe a oferecer, que possa ser EJA, possa ser indígena, quilombola, educação do campo e educação profissional também. Então, a primeira coisa a fazer foi isso, foi levantar a bandeira de que olhemos para o ensino de história, mas percebemos também, ou vamos começar a perceber a partir de agora, que existem diferenciações do ensino de história, do fazer história, do ensinar história, de acordo com a modalidade que nós estamos inseridos nela. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar dentro dessa perspectiva, voltei para a educação profissional, que é um tema ainda
não vou dizer que pouco explorado, porque, por exemplo, você tem uma revista da Ampul, que ela é dedicada, ela é de 2016, dedicada a ensino de história e educação profissional, então quer dizer que existem pessoas que estão dialogando com o ensino de história e educação profissional, mas cada um é um passo, cada pesquisa é uma criatura única, né? Uhum. Fruto do seu criador, fruto do trabalho de várias mãos, que é o pesquisador, que é orientador, que são as redes de leitura que nós constituímos. Então, As assim, conexões com as pessoas, né, no tempo da sim, pesquisa. no tempo da pesquisa, a gente tem um grupo de estudo que dialoga especificamente, né, com o ensino de história, por exemplo, e as TDICs. Então, a gente entra também nesse mundo, nessa esfera. E o que acontece? Tudo isso aí junta para que a gente possa entrar nessa seara que é a minha pesquisa, que no caso é o quê? Entender o ensino de história à luz da educação profissional, porque uma das bases da educação profissional é a integração curricular. Então, como é que, dar um exemplo aqui, mas como é que eu, dando aula de história, eu posso dialogar, por exemplo, com uma disciplina técnica no curso de eletromecânica? Como é que eu, dando aula de história, como é que eu posso, obrigatoriamente, eu tenho que fazer esse trabalho, porque é a diretriz curriculares para a educação profissional, ela demanda isso. Então, como é que eu posso fazer esse viés de dialogar ensino de história com um curso técnico de informática, com um curso técnico de multimídia? E no meu caso, eu decidi, aí porque também tem uma esfera, uma seara da identidade pessoal do profissional, trabalhar com a produção de áudio e vídeo. Nós temos um curso técnico de produção de áudio e vídeo, então a minha ideia foi juntar o ensino de história e as disciplinas técnicas de produção de áudio e vídeo para que os alunos, através de metodologias ativas, pudessem desenvolver 3 conceitos que são conceitos viscerais dentro do ensino da história, que é memória, identidade e narrativa. Eles já fazem isso, basicamente, quando você coloca um aluno para gravar um Bacana. vídeo, quando você coloca um aluno para fazer, por exemplo, um roteiro, a roteirização de um audiovisual, por exemplo, é uma forma narrativa, é uma forma de memória, é uma forma de ele se expressar, então é uma forma de identidade. Então eles já fazem isso, mas ninguém nunca chegou para eles e disse, olha, o que vocês estão fazendo na parte técnica, isso tem relação também com os conceitos de história. Então isso é Massa. integração curricular. E aí foi um insight, foi a ideia, foi aí a partir então cair em campo para leitura, para colocar a mão na massa e para produzir, para pensar um produto, que aí o grande também barato dos profs de uma maneira geral, é a possibilidade de você fomentar, de você produzir, de você oferecer para outros profissionais um modelo, um produto que seja aplicável ou replicável nas modalidades, em escolas que, vamos dizer assim, que tenham a mesma característica da sua. Não quer dizer que o meu produto vai servir sine qua non a Como outra modelo, né? escola, para você aplicar Ctrl-C, Ctrl-V na outra escola que tem a educação profissional de PAV. Mas que pelo menos vai dar subsídios a algum professor, ele ler, entender e, a partir da sua característica, da sua identidade, da sua formação inicial e continuada, ele promover a integração curricular à luz daqueles caminhos que eu mostrei a ele no processo de formação. Em termos de aprendizagem histórica, você está propondo um modelo de interpretação e também de orientação para futuras experiências, né? Isso é muito Sim. bacana em termos de currículo. Nossa interação está acabando, mas com aquela vontade de não acabar, e eu vou te ficar para poder assistir também, no final Não, se pode falar. despedir do pessoal, com um bate-papo bem rápido, com 2 interações aqui do professor Camila e da professora Ana Carla Sabino. Antes disso, né, de sempre ressaltar o bom trabalho, o ótimo trabalho, excepcional trabalho de arte do Diego Furtado, aluno do curso de História da UES, que sempre faz nossas artes, né, também me ajudando bastante no gerenciamento da página do GT de Ensino. Um abraço para a professora Ana Amélia, né, Rodrigues, também minha colega, coordenadora do GT de Ensino de História. E vamos para esse bate-papo rapidinho, com as Sim, interações sim, dos vamos lá. colegas. Sim. Comentar aqui o Camilo, Fora Bolsonaro? além do Fora Bolsonaro, a ciência e a ciência histórica precisam ser entendidas e divulgadas no momento sombrio em que vivemos. E
a professora Ana Carla colocou aqui: professor Bruno, se possível, eu gostaria de saber a que se deve a sua aprovação no Prof. História. São colocações que instigariam outro debate, mas aí eu te peço uma rápida pincelada sobre isso. Bom, primeiramente, assim, esse momento que a gente está vivenciando realmente é um momento muito interessante, principalmente porque um dos pontos que eu trabalho na minha pesquisa é justamente o ponto da história pública. Ou seja, a partir do momento que a gente incita o aluno a ele produzir, ele vai estar fazendo também essa divulgação científica. E é um dos pontos, por exemplo, dos pilares da Base Nacional Comum Curricular, que é o letramento científico. Então, a partir do momento que a gente desenvolve com o aluno o pensamento científico à luz das metodologias da história, o letramento em história, né? A literacia em história, como queira, tá? A partir daí, esse aluno ele pode, e no meu caso, né, produção de áudio e vídeo, eles vão começar a produzir conteúdos a partir desses estruturadores, memória, identidade e narrativa, pensando, fazendo e a partir daí servindo de conteúdo que vai estar divulgando conteúdos, obviamente, que tem uma diretriz e que, de certa forma, vão combater diretamente as fake news. A partir do momento que os jovens eles podem consumir de forma consciente esses produtos e, ao mesmo tempo, produzir também qualquer tipo de produto audiovisual, por exemplo, como um meme, ele vai estar refletindo sobre a história. Então, vai ser também a divulgação histórica, vai ser também a divulgação científica dentro desse processo. Tá? O segundo ponto era o ponto da aprovação. Como é que você entende a sua aprovação no Prof. História? Certo. Na entrada, no processo de entrada. Eu creio que seja esse sentido da pergunta dela mesmo. Certo. Tipo, dê dicas, né, de como você passou no Prof. História. Pois é. Que é uma boa pergunta, se pensar assim. Mas eu acredito que, sinceramente, ele dialoga com a minha formação inicial e a minha formação continuada, porque não houve um preparo. Então, assim, quando eu participei da seletiva do Prof. História, o que aconteceu, na verdade, é que eu fui fazer uma prova, não era uma avaliação, era uma prova mesmo, né? É um quantitativo, e que ele acabou por me pedir conceitos e me pedir algumas leituras que foram parte da minha formação inicial e é parte também do meu vocabulário, do meu uso em sala de aula, das minhas concepções enquanto historiador. Então, acabou casando. Tá? Então, isso tem a ver também com a boa experiência de formação inicial e continuada que eu tive. Tá? E, obviamente, tem todo o processo também de você não parar na narrativa do livro didático, que também não é nada ruim, tá? Lógico que a gente também tem que meio que afastar um pouquinho, a gente bate muitas vezes no livro didático, mas ele é um produto como qualquer outro que tem suas significâncias. Né? E também tem as suas vicissitudes, né? Seus alcances. Então, assim, a gente tem que ir atrás, a gente tem que buscar, a gente tem que produzir, a gente tem que ler. Não existe, a literatura nasce da literatura, então não tem como você saber se você não for buscar não só a leitura, mas a vivência com o filme, ou seja, com todo o conteúdo histórico que está sendo produzido, inclusive na internet, como um dos espaços que a gente tem que ocupar. E que estamos ocupando agora. Já ia colocar esse ponto, né, para a gente puxar para o nosso próximo convidado. Muito grato por sua participação. Você vai voltar, né? Eu que agradeço. Finalzinho. Mas, assim, é importante colocar em pauta essas reflexões do Bruno, né, de fazer o diálogo entre a formação inicial e a formação continuada, a dificuldade que é um professor de história realizar a sua formação continuada com pouquíssimos espaços para ele, né, galgar novos espaços formativos, né, e nem sempre a formação em serviço ela é o suficiente, então buscar esses espaços de mestrado profissional são cada vez mais uma saída viável e importante e que nós temos que defender, né, fazer as ponderações críticas necessárias, mas também defender esses espaços como possíveis da formação do historiador. Muito grato. Já você volta, vou chamar agora o Ícaro. Pronto. Um abraço, Ícaro. Daqui a pouquinho. Deixa eu tentar aqui chamar aqui o rapaz. Estou tentando. Pronto, agora vai dar certo. São instantes para eu chamar aqui o Ícaro. Torcendo para que a internet dele melhore, né? Para que a gente possa
estabelecer esse contato. Acho que vai. Meu Deus. Então, não esqueçam que no finalzinho eu vou dizer o nome do nosso próximo convidado, próxima semana. É uma convidada, né? Eu dei aqui mais uma pista muito especial. A conexão do Ícaro está realmente um pouco complicado, né? Enquanto ele está entrando, eu queria também, né, fazer uma propaganda, né? Entre aspas, né? Do grupo de estudos e pesquisas em didática da história, que é um grupo que eu estou tocando quase semanalmente, né? Algumas pessoas do grupo estão aqui, então se vocês aí, espectadores de GT de ensino, tiverem interesse em estudar mais sobre aprendizagem histórica, né, venham conosco, né, me manda inbox aí uma mensagem. Finalmente acho que vai dar certo com o Ícaro. Grande abraço, Ícaro, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, deu certo? Tá aí? Agora tá tudo certo. Pronto. Tô tentando entender isso aqui, nunca fiz antes. Aliás, acho que nós todos, profissionais da história, né, estamos aprendendo, né, nos formando com essa pandemia, inclusive a trabalhar, né, com as lives, né? Acho que Pois essa é, formação tecnológica que o Bruno conhece tão bem, cada vez mais vai ter que ser muito cara e vai ter que ingressar cada vez mais cedo na nossa formação, né? Fazer sim. live, usar as luzes, né? Fazer selfies, isso cada vez mais vai ficando importante. Ícaro, por favor, se apresente aos colegas, né? Fale quem você é. Tudo bom, né, Ridson? Bom, eu sou Tudo Ícaro, ótimo. sou professor da Rede Estadual de Ensino, professor de História, formado pela UES, e sou mestre em Ensino de História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da primeira turma do Prof. História da UFRN. Então, achei interessantíssimo aqui a gente poder falar sobre Prof. História. Você é um pioneiro, você é um desbravador. A gente ouviu Pronto. algumas reflexões importantes que o Bruno já traçou antes, nessas viagens, nesses desafios todos, mas eu não posso deixar de lhe perguntar, né? Como o Prof. História, ele vem, de alguma maneira, remodelando a formação das pessoas, né? E a sua não é diferente. Então, eu queria saber como o Prof. História, ele influenciou na sua formação continuada. Olha, a Prof. História é um divisor de águas na minha carreira, na minha vida, né? Não só na carreira profissional, porque pela proposta do mestrado, que é ofertada em rede nacional, ah, eu achei interessante, lembro que quando li sobre um mestrado voltado para o ensino de história, disse, acho que é agora que eu vou fazer um mestrado. Até então, mesmo tendo feito a UES, na época a gente tinha um mestrado lá, mas eu particularmente não tinha muito interesse de participar, embora tinha percebido que era muito importante. Mas já atuando como professor, né, em sala de aula, você, no caso eu, fiquei aqui. A gente se pergunta, né, será que eu estou exercendo bem esse ofício de professor de história, esse ofício do historiador que atua com o ensino? E aí, quando li sobre o edital e vi o que era o Prof. História, eu disse, eu quero estar nesse grupo, eu quero estar nessa formação. E, assim, uma das coisas que a gente precisa pontuar foi quando li que o Prof. História era uma coisa de pensar inovação, né? Eles usam uma palavra muito interessante, que é uma palavra inovação nas práticas pedagógicas, e a gente que fica em sala de aula experimentando muito, você, Hudson, também sempre experimentou bastante, Até fiquei demais, às curioso, vezes. até demais. Assim, se for falar de produto didático, você tem um acervo. E aí eu disse, então é isso, eu quero inovar, né? Assim, e essa inovação do Prof. História, esse mestrado tão interessante que eu acho, assim, preciso dizer nessa live que todo professor de História deve ter o direito, né, na sua formação como profissional, de fazer um mestrado dessa natureza. Deve ter direito, no sentido de que se ele quisesse, ele teria acesso a fazer. Nós sabemos dos processos seletivos e tudo, mas quando a gente fala, inclusive a própria LDB já predispõe que o professor merece ter formação continuada, né? E aí
Eu acho que no caso do professor de História, o Prof. História foi muito bem elaborado, ele é muito bem conduzido até hoje e tem gerado resultados que impactam diretamente na sala de aula. E particularizando, fazer o Prof. História para mim foi transformador. Acho que tem muitos teóricos afirmam, né, que quando você está pesquisando, você se transforma, né, se modifica. Uhum. Senão você não está pesquisando. E eu verdadeiramente me senti restaurado, acho que essa é a palavra, restaurado como professor no Prof. História, enquanto fazia, e agora depois dessa experiência, até hoje é a experiência que eu guardo com mais emoção mesmo, no sentido de se formar profissional dentro do ensino de História. Suas palavras foram muito importantes porque eu trago um pouco da minha experiência, não posso deixar de me colocar também, né? Eu sou mediador, devo falar o menos possível, mas eu sou especialista em ensino de história pela UES, né? Você tinha uma pós-graduação na UES excepcional, né? O professor Germano, meu orientador, ele coordenava essa experiência, né? Infelizmente, ela acabou, né? E eu mesmo fui professor de uma pós em ensino de história, então essa temática é muito cara. E a minha formação, né, estricto sensu, ela foi do mestrado acadêmico, né? Então, é toda uma outra lógica, é toda uma outra forma de pensar. E, e assim que eu estava no meio do segundo ano, aí veio o Prof. História. Aí eu pensei, puxa vida, vou ter que fazer o Prof. História também. Mas Ó, aí alguém disse, rapaz, não, não, uma coisa não inviabiliza a outra. Então eu prossegui no meu doutorado acadêmico, né? Eu sou doutorando em educação pela UES, mas quantos amigos, quantos colegas, né, tiveram no Prof. História uma possibilidade de continuar seus estudos e pensar, por exemplo, nele como uma alternativa que não é menor do que o acadêmico, ela é tão importante quanto, ela produz conhecimento tão importante quanto, e pensar isso como uma alternativa, né, como um direito de escolha, é muito importante. Nós vivemos muitas vezes um mundo em que a gente tem que escolher isso ou a morte, né, então ter o direito de escolher coisas boas, né, me sim, parece muito emancipador. E aí eu não posso também de trazer um pouco essa relação afetiva, né, com o Prof. História. Como é que era aí 500 quilômetros longe de casa, você tem filho, né? E a sim. família, e as relações afetivas com as pessoas que você gosta, né? Como era deixar de lado isso durante alguns dias e entrar num outro universo que era o Prof. História? Desafiador, né? A gente que da classe trabalhadora precisa se desafiar todo dia, né? Então, fazer o mestrado, na época não tinha no Ceará, ainda não tinha, assim, tinha lá no Cariri, que para mim é tão distante para nós aqui de Fortaleza quanto Natal. E aí eu tive a oportunidade de fazer esse mestrado com muitos cearenses também. A gente foi da primeira turma nós fomos 7, né? Tive a felicidade de fazer o mestrado com pessoas que você conhece, Marlia Façanha, Cássio Simões, Paula Ayrton, Pedro Parente, Tiago Bento, né? E a gente formou lá o pessoal do Ceará. A gente fez essa vocação histórica dentro do Prof. História da UFRN. E foi, assim, desafiador no sentido de abrir mão de estar com a família, dos dias que a gente precisava celebrar juntos. Lá nos agradecimentos, eu agradeço demais a compreensão de tanta gente, de tantos amigos, de tantos familiares, pelas ausências. Foi desafiador também, porque cabe lembrar que o Prof. História, ele é um mestrado que a gente faz enquanto trabalha, né? É uma das questões muito interessantes é que, para fazer o mestrado profissional em ensino de História, você precisa estar atuando em sala de aula como professor de História. Então, você não tem, digamos assim, a prerrogativa de estar apenas dedicado aos estudos de pós-graduação, aos estudos do mestrado. O que parece muito turbulento, mas na verdade, de fato, essa proposta do Prof. História, ela faz todo o sentido, porque você revisita você mesmo quase todos os dias, no caso, na sua aula, na sua sala de aula, aquilo que você lê nas aulas do Prof. História e o que você se propõe pesquisar a partir do Prof. História, você fica detectando, né, na sua escola
e faz parte, inclusive, da metodologia do Prof. História, a gente estar atuando em sala de aula para, no caso de valorizar as práticas pedagógicas no campo da história, a gente já ir ali detectando se vale a pena, se não vale, se a gente prossegue com aquela temática, se a gente prossegue na problemática. Então, assim, uma chuva de coisas. Mas voltando para a questão mais dos desafios, é desafiador também a gente poder ter paz para escrever, porque aí sim entra um entrave muito grande entre estar atuando em sala de aula e estar fazendo o Prof. História. Tal hora você fica realmente assim, angustiado. Eu compartilhei com os meus amigos, a gente, como primeira turma do Prof. História da UFRN, tudo estava ainda muito incipiente, no sentido que estava gerando, estava nascendo, e a gente descobrindo junto com os professores e com o departamento, como que a gente estaria mais alinhado com a Rede Nacional Prof. História. Então, compartilhei com os meus amigos de momentos de muita dor, inclusive porque a gente tem que produzir também, é uma exigência ao longo dos 2 anos, produzir, escrever artigo, fazer relato de experiência, fazer parte dos encontros de história nacionais, regionais, e a gente foi se cotizando porque não tinha bolsa para todo mundo, então a gente fez coisas de compartilhar, de solidariedade, e por isso que eu digo, e como iniciei essa live, a gente se transformou como um ser humano. Assim, eu não conhecia nenhum das pessoas com quem eu fui fazer o mestrado, a não ser 2 delas, o Acácio e o Fernando, que fizeram faculdade comigo, né, na verdade na mesma instituição, mas a gente não era da mesma turma. E aí a gente conseguiu se juntar, esse pessoal do Ceará, e foi muito importante a gente estar junto nessa, né, nesse compromisso com a história. Uma coisa importante, o Prof. História, ele é um compromisso com a história no geral. Ele faz isso aí, ele, a partir das pesquisas no ensino de história, ele problematiza a teoria da história, problematiza a metodologia da história, e a gente sabe que está falando da seara, né, da seara história, a partir de um nicho de pesquisa, que é o ensino. É importante sempre lembrar, né, para as pessoas que estão nos assistindo, que a pesquisa sobre aprendizagem histórica, seja qual seja a matiz dessa pesquisa, ela é uma pesquisa histórica, né? Não é porque ela, digamos, não segue todos os cânones historiográficos e coisas do tipo, como as pessoas geralmente poderiam julgar o que é ou não a pesquisa histórica. A pesquisa que versa sobre o objeto da história, independente de qual seja a sua matiz, ela é uma pesquisa histórica. E fazer essa defesa também é fazer uma defesa das repercussões que essa pesquisa tem, né, na vida de outras pessoas, né, na vida, por exemplo, dos alunos da escola. Então, por exemplo, eu não posso deixar de fazer essa conexão que eu fiz também com o Bruno, né? Como é que a sua formação do Prof. História, ela acaba repercutindo na escola onde você trabalha? Com a sua pesquisa, com a sua prática? Eu acho que essa é a finalidade última do Prof. História, da pesquisa desenvolvida, né, no Prof. História, é que a gente alcance o aluno, o estudante, porque sem ele não há muita razão de o professor existir, né? É uma relação muito recíproca, assim, recíproca e dependente. Então, faz parte da trajetória do pesquisador, do Prof. História, olhar para a realidade imediata da sua escola, né? Para a realidade imediata dos seus alunos. Isso em consonância com as diretrizes nacionais da educação, a legislação. A gente precisa fazer, dar sentido àquilo que a gente ensina, né? Não só no campo da história, mas todos os componentes curriculares. E uma das questões que a gente mais fica atento é se faz sentido, e aí usar a palavra da pedagogia, né? Se é significativo aquilo que a gente está propondo como pesquisar. Então, assim, na hora de detectar o problema, não pode ser um problema que eu elegi para que eu consiga me destacar naquela temática e ser um expert daquele assunto. Ele precisa estar em consonância prioritariamente com os desafios contemporâneos que os estudantes enfrentam no seu cotidiano imediato. Isso é Paulo Freire, né? Então, a gente o tempo todo fica olhando para os alunos, assim, parece assim uma coisa, é muito científico, já que a live tem a ver com divulgação científica, né? É muito científico, você realmente para, observa, hipotetiza,
a partir dos alunos, observa o dia a dia, volta para a aula, aplica um questionário, vê que não foi bom, vê que você errou na pergunta, você, né, o bom historiador não está buscando uma resposta, ele está fazendo uma boa pergunta. Então, assim, esse questionário não foi tão bom e tal. Então, o impacto tinha, no meu caso, ele teve a ver com um problema que eu detectei na realidade escolar, que foi a persistência do racismo contra pessoas negras a partir do uso, né, de xingamentos, de humilhações públicas, que tem todo a ver com o legado da escravidão no Brasil, mas também no pós, na República, né, no período republicano, com a desassistência e com a falta de amparo que o Estado fez para com essas populações. Então, aquilo era realmente veemente, eu não tinha como criar aquele problema. Então, o impacto tinha, obviamente, se o problema era a persistência, né, e o escamoteamento do racismo na sala de aula a partir de práticas injuriosas, né, assim, questões que remetem a crime, inclusive, precisava repercutir de modo que, primeiro, os estudantes auto-identificados como negros, né, ou partes dessa população tão abrangente que é a população negra, eles não tivessem vergonha de ser, eles conseguissem dizer isso de uma maneira orgulhosa e buscando ali fortalecer sua identidade, ao mesmo tempo que era necessário combater o racismo. Então, assim, eu também não inventei essas duas vertentes, essas duas frentes de atuação para impactar na vida do estudante. Isso tudo está predisposto, desde a lei 10.639, ou 11.645, na verdade, resultados do movimento negro, né, ao longo da história do Brasil. Isso já está muito bem descrito, eu acho que um documento que merece todo o meu respeito são as diretrizes curriculares nacionais, muito bem elaboradas, que a gente precisa o tempo todo ficar olhando ali, né, como é que a gente consegue dar significado aos componentes curriculares, e não só aos componentes, mas aos objetos de conhecimento, que aqui agora é a nomenclatura mais nova para conteúdos. Então, o impacto foi colocar esse estudante como protagonista. Eu não queria eu decidi fazer um vídeo para dialogar com as culturas juvenis. Eu acho que todo mundo, hoje em dia, essa questão das culturas, da tecnologia, né, da tela, então, dialogando com as culturas juvenis, eu resolvi fazer um vídeo, e aí teve um grande dilema, mas nesse vídeo eu vou dar uma instrução sobre como se orgulhar de ser negro e como combater o racismo. Acho que não é inovador. Aí volta lá para a proposta do Prof. História. O Prof. História foi aparando as arestas daquilo que a gente ia pensando. Então a gente fez um vídeo para ser postado no YouTube, está postado, chama Identidade Negra, Juventude, Afirmação e Empoderamento, e nesse vídeo os estudantes seriam os protagonistas, não sendo personagens, mas como o sujeito que toma, não é, a fala e começa a relatar e a fazer descrições da sua existência. E, obviamente, não podia ser um vídeo que viesse apenas trazendo toda a questão do enfrentamento, mas também um vídeo que pudesse trabalhar com conceitos que eu realmente, Rickson, desconhecia. A Prof. História me ensinou demais. Assim, eu desconhecia conceitos de empoderamento, conceitos de interseccionalidade, nunca tinha ouvido falar em tantos outros teóricos, em tantas outras pessoas. E aí a gente fez um vídeo assim que a ideia foi impactar na vida de quem protagonizou, no caso, quem participa do vídeo, dos estudantes. Cabe dizer que ao longo do seu curso no Prof. História você desenvolve várias atividades. É uma das questões muito exigidas pelos professores, atividades que estejam em conexão com os alunos, que detectem, que conversem com eles, que captem. Você não faz uma pesquisa assim de longe e depois você mostra o resultado. Você fica ali na conexão entre o pensar e o praticar. Esse estudante vai te dando subsídio e fonte, e você conversa demais, assim. Uma coisa muito positiva que tive no Prof. História foi uma aproximação com os alunos, muito, muito interessante, porque quando você se dispõe a escutá-los, né, naquele sentido de detectar o que eles queriam dizer, eles se sentem muito respeitados, e aí vem aí os direitos que o estudante tem, né, que é o direito de ser respeitado na sua particularidade e na sua individualidade. Então, assim, eu gasto muito tempo da minha pesquisa descrevendo como que isso foi interessante.
Tudo bem? A live vai encerrar Ah, em é? 20 segundos, tá? Eu vou Ih, salvar essa live e vou tá retomar essa tranquilo. live daqui a um minutinho, tá bom? Tudo bem, cara. Aguardem Vai aí, dando. pessoal. Valeu. Voltamos já. Olha aí, já voltamos, hein? Não foi nem um piscar de olhos. O professor Ícaro estava fazendo a sua fala sobre o Prof. História, as experiências dele de pesquisa, então, infelizmente, como o tempo das lives ele é muito curto, né? Infelizmente, essa é uma. Temos que retomar, né? Enquanto o pessoal está aqui retomando a chegada, né? Na live, dizer que o Prof. História tem como uma perspectiva de pesquisa, em geral, a pesquisação reflexiva, que estabelece processos de ação, reflexão e ação, né, o tempo todo com a realidade escolar. E que ela acaba, né, fazendo o tempo todo esse processo de formação dos docentes que estão no processo de ensinar, né? Então, essa dimensão dupla, né, entre o docente e o estudante em formação faz com que toda a pesquisa no Prof. História seja mais complexa, né, do que simplesmente a pesquisa a ação clássica, né? E aí a gente vai aqui retomar aqui com o Ícaro para que a gente possa dar um prosseguimento e encerrar a, a, a nossa live, né? E aí a live vai estar toda juntinha, né? Não vai estar fragmentada lá no YouTube, beleza? E não esqueçam que ainda hoje eu vou falar, né? A nossa convidada é da próxima semana. É só esperar aí o Ícaro retomar. De qualquer maneira, né? O Ícaro tá caindo e voltando. Eu vou fazer o seguinte, né? Ícaro, eu vou tentar mais uma vez te colocar na conversa, senão eu vou chamar o professor Bruno para que ele possa se despedir. Tentando aqui mais uma vez o Ícaro entrar. Aproveita enquanto o Ícaro não chega, né? Na outra conversa, na outra live anterior, a professora Ana Carla, né, lembrou uma coisa muito importante. O grupo de estudos e pesquisas em educação histórica e ensino de história, também, né, vinculado ao Laboratório de Ensino e Aprendizagem Histórica da UFC, ele vai também, né, começar a fazer reuniões, né, não tem como fazer diferente, né, reuniões não presenciais, reuniões virtuais, né, então quem também tiver interesse, acompanha lá as redes do GPE, né, e você pode, eu não consegui entrar de novo, e você pode estar falando do GPE, enfim, acompanhar o grupo, né? Você tem o GEDE e o GPE, você tem dois grupos aí de ensino de história e didática da história para estudar. Tem que estar aqui o professor Bruno mais uma vez, o Ícaro mais uma vez. Demora. Eu não consegui ainda. Você consegue, eu consigo te ouvir, Ícaro. Tá me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo perfeitamente. Acho que a tua conectividade não permite acessar a sua câmera. Eu queria que você. Pronto, cara. Eu tava falando muito, né? Não, na verdade é porque a gente tem aquele minutinho, os 5 minutinhos para começar a live tentando chamar as pessoas, né? E mais o tempo que o Bruno falou, e mais o tempo que a gente tentou te conectar, e acabou esgotando um tempo de 1 hora, né? Mas assim, a sua fala estava sendo excelente, estava nos motivando bastante, e eu queria que você encerrasse, né? Também se despedindo, e você
me confessou que você queria muito, né, não apenas falar das suas contribuições, né, na sua vivência na escola, mas dos colegas, né, do Prof. História. Eu queria muito ouvir, que todo mundo pudesse também ouvir isso, né, aqui na live. Ridson, você mandando o convite não é melhor? Porque eu não estou conseguindo. Eu estou mandando convite toda hora. É você que não consegue entrar. Ah, é? Pronto. É, Então, o Ícaro não conseguiu. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar primeiro o professor Bruno para que ele possa se despedir. E aí tento mais uma vez com o Ícaro, tudo bem? A todos? Vocês estão pacientes. Bruno, vamos se despedir do pessoal? Então, agradecer o Ícaro também, cara, que é muito bom você ver companheiros de Prof. História. Vendo aqui todo mundo passando aqui, queria mandar um abraço a todo mundo que participou desse nosso bate-papo, acompanhou. Queria mandar um abraço grandão para todos os nossos colegas aí do nosso Prof. História de Natal, tá, da UFRN, mas eu queria deixar uma menção em especial a uma pessoa, que é o professor André Luiz, nosso companheiro de trabalho, nosso companheiro da rede pública estadual, nosso companheiro de mestrado lá no Prof. História, que infelizmente perdeu o pai nesse período agora de Covid. Então, queria deixar uma menção a, a ele, dizer que estamos torcendo muito, né, por ele, pela família, e que ele possa se recuperar e que a gente, obviamente, está com ele, tá bom? Então eu realmente dedico essa nossa participação aqui ao André Luiz e à memória do pai dele. Melhor encerramento impossível, Bruno. Grande abraço ao André Luiz, né? E também honra, né, ao pai dele, que infelizmente veio a falecer nesse período tão nefasto da nossa vida, né? Agradecer a você pela participação e estou dizendo aqui em meu nome, em nome do GT de Ensino, que nós todos estamos ansiosos para que a gente possa, enfim, ter dias melhores, né? E acho que a contribuição de cada um do Prof. História, né, na sua prática, na sua divulgação científica, ajuda de alguma maneira esse mundo a estar um pouquinho melhor, né? Um pouco, pelo menos assim, um pouco mais munido de criticidade, de capacidade de ver o mundo de outra forma. Bruno, muito obrigado. Eu vou tentar mais uma vez encerrar aqui com o Ícaro e dizer finalmente, né, quem é a pessoa que vai estar com a gente na próxima semana. Acho que as pessoas que gostam da Olimpíada de História vão adorar. Abraço a todos. Grande abraço, Bruno. Obrigado, isso, um abraço a todo mundo. Acho que agora vai. Pronto. Acho que o seu Instagram ele é um pouco exigente e ele só aceita quando você mesmo solicita. eu tô aí. Ícaro, você tá congelado, mas tá falando, tá, dá pra te ouvir, beleza, tá bom? Tudo bem. Então, para concluir, eu também quero agradecer a Bruno, não é? Que está numa fase muito interessante, que é concluindo aí o trabalho, está prestes a se tornar mestre em ensino de história. Faço votos de que dê tudo certo. Também quero fazer menção, como você colocou anteriormente, agradecer também aos companheiros lá do mestrado, a Cássio, Fernando, Márlia, Pedro, Paulo Ayrton, Tiago, Bento, que também, né, já que a pergunta que você fez, fizeram uma série de intervenções nas suas escolas e tem aqui um projeto muito interessante do Tiago Bento, que atuando na escola da prefeitura, criou uma ideia do corredor cultural da consciência negra, que até hoje eu Bacana. fico assim muito emocionado com a sua ideia como professor e todos esses outros companheiros também. E para encerrar, quero dizer que muito interessante essa coisa de conversar sobre ensino de história. Muito obrigado pelo convite, Ridson. Você que é não só um pesquisador, mas também um entusiasta, né? É uma palavra que a gente usa para os sujeitos que vão não só pesquisando, mas propagando, empolgado e animado com o ensino de história.
é muito importante que a gente consiga ter parceiros e aliados nesse sentido, ok? E também que tem que falar, né, como que a gente ficou feliz com a UFC trazendo para Fortaleza o Prof. História, como que isso é uma conquista escancaradamente histórica, e a gente sabe dos sujeitos históricos, né, das professoras e dos pesquisadores que estiveram na linha de frente para trazer um mestrado profissional em ensino de história. Isso é resultado do trabalho que precisa ser dito também, Bruno já falou inicialmente, do trabalho que já se realiza no campo do ensino de história na UFC. Eu mesmo já participei de formações, de cursos, né? Eu sou do LEA, né? Então a gente, todos nós somos. Então a gente já tem um corpo de pessoas muito engajadas, né? Essa é a palavra, muito engajadas com o ensino de história, e me sinto muito contemplado e agradeço demais ter participado dessa live. Nós agradecemos, né, tanto ao Bruno como ao Ícaro, são amigos, são companheiros na luta, né? Não apenas eu e a professora Ana Amélia, mas nós todos somos estudiosos e entusiastas, né, do ensino de história, porque nós entendemos que o nosso campo político de atuação no mundo, e o GT de ensino de história está aí para isso, né, para congregar essas pessoas, né, com eventos presenciais e não presenciais. E agora temos, né, formas não presenciais obrigatórias de nos reunir, né? De obrigatórias porque a gente precisa estar junto, e esses canais são uma forma de nós nos fortalecermos de alguma maneira emocionalmente, né, politicamente com isso. O Prof. História também é esse espaço, o LEA também é esse espaço, o GPE e o G10 são esses espaços, e nós convidamos a todos a cada vez mais, né, ingressar, né, nessas linhas de frente que nós estamos fazendo aqui no estado do Ceará, na pesquisa e militância pelo ensino de história. De fato, o Prof. História aqui em Fortaleza, na UFC, ele é um marco histórico mesmo, né, sem redundância, e que a gente deve cada vez mais fortalecer esses espaços que promovem a pesquisa no ensino de história. E agora, né, eu vou dizer quem é a nossa próxima convidada. Como eu falei inicialmente, ela é, vamos lá, envolvida com Prof. História, envolvida com a Olimpíada de História, envolvida com a divulgação científica. O nome dela é Cristina Meneghello, criadora e coordenadora da Olimpíada Nacional em História do Brasil. Só isso. Só isso, né? Ela é coordenadora do Prof. História na Unicamp. Ela tem uma vasta experiência em pesquisa sobre história urbana, história industrial, e uma grande militância e pesquisa na área de divulgação científica em ciências humanas. Então a gente tem um nome que vai, com certeza, dar o que falar próxima semana, sempre sábado, 4 da tarde, aqui no Insta do GT de Ensino de História. E não somente isso. Se você perdeu essa live, se você não viu ela todinha e quer ver, não tem problema. Você vai acessar segunda-feira o nosso YouTube. O link está na nossa bio aqui do GT de Ensino de História, beleza? Você vai assistir a live de novo, você vai tomar ideias, vai tomar notas, mas claro, é sempre mais legal participar, né, ao vivo, né? Grande abraço a todos que